Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 57ª reunião ordinária deste quarto ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Márcio Dreve para que faça a leitura do artigo 146 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. A autoridade ao que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exercer essa função na forma da lei de organização judiciária local. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 56ª reunião ordinária foi enviada a todos. E sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 56ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 56ª reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 56ª reunião ordinária. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Cláudio Marvo Troba, para que faça a leitura do expediente. Ofício 507/16 do GAPRE, senhor presidente, através do presente, em anexo, encaminhamos os projetos de lei 504 e 505/16, com as respectivas justificativas. Atenciosamente, Fernando Turek, prefeito municipal. Projeto de lei 504/16, executivo municipal, dá publicidade aos termos da regularização fundiária, que, com base na resolução do Tribunal da Justiça de Santa Catarina, autoriza a titulação dos lotes inseridos em áreas irregulares do município de São Bento do Sul. Projeto de lei 505/16, executivo municipal, denomina passeio público Urbano Rosá. Ofício 505/16 do GAPRE, senhor presidente, através do presente, em anexo, encaminhamos a Vossa Excelência a promulgação da lei e a devida publicação dos projetos de lei de origem executiva, dos projetos de número 492, 493, 495, 498, 499 e 500/16. Documentos que este ou as acompanhe o presente. Atenciosamente, Fernando Turek, prefeito municipal. Ofício do CEPLUS 178/16, prezado senhor, solicito o cancelamento do agendamento do auditório do dia 22/11/2016, das 18h30 às 20h30, para a realização de audiência pública sobre o estudo de impacto de vizinhança. Atenciosamente, Cássio Luiz Shep. Moção 399/16, Cláudio Marvo Troba, moção de apelo ao Superintendente Regional Norte e do DEINFRA, ao senhor Ademir Vicente Machado, para a realização dos reparos da limpeza do acostamento nas laterais da rodovia Predo Bayer, do trevo da Fiação São Bento até o trevo Urtigão. Requerimento de informação 331/16, José Hermínio Green, requerendo informações sobre as notificações do estacionamento rotativo. Requerimento de informação 332/16, Márcio Dreve, requerendo informações sobre o nome do engenheiro que elaborou o projeto de revitalização da Rua Augusto Wunderval. Indicação 1852/16, Edmar Geraldo Salomão, solicitando a implantação de proteção na via lateral à represa do bairro Rio Vermelho. Indicação 1853/16, Edmar Geraldo Salomão, solicitando ampliar a extensão da pavimentação asfáltica na rua Frida Weber, com a rua Antônio Grosskopf, bem como a instalação de redutores de velocidade nesse trecho. Indicação 1854/16, Edmar Geraldo Salomão, solicitando o patrulhamento e ensaiamento e demais serviços de manutenção básica, bem como a pavimentação asfáltica da rua Reinaldo de Almeida Grote, no centro. Indicação 1855/16, Edmar Geraldo Salomão, solicitando a implantação de calçada na rua Ernesto Becker, no bairro Rio Negro. Indicação 1856/16, Edmar Geraldo Salomão,
solicitando a implantação de uma travessia de pedestres em frente à Delegacia Regional de Polícia, na rua Jorge Zipper, no centro. Indicação 1857/16, Cláudio Mar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaibramento na rua Emília Ricchio, no bairro Serra Alta. Indicação 1858/16, Cláudio Mar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaibramento da estrada Expedicionária França Neumann e Alois Kallerfer, no bairro Mato Preto. Indicação 1859/16, Cláudio Mar Votroba, solicitando a limpeza e manutenção no pátio do CEIM Algodão Doce, no bairro Serra Alta. Indicação 1860/16, Cláudio Mar Votroba, solicitando a aquisição de traves e redes na quadra de esportes do Centro Social Urbano, no bairro Serra Alta. Indicação 1861/16, Cláudio Mar Votroba, solicitando reparos e obras de contenção na rua Professor Antônio Chimelli, próximo ao número 510, no bairro Rio Negro. Indicação 1862/16, Cláudio Mar Votroba, solicitando a desobstrução da Boca do Lobo e tubulação na rua Oséias Nagel, próximo ao número 121, no loteamento Barcelona, no bairro Serra Alta. Indicação 1863/16, Cláudio Mar Votroba, solicitando a desobstrução da tubulação na rua Alvino Bertoli, próximo ao número 444, no bairro Serra Alta. Indicação 1864/16, Cláudio Mar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaibramento das ruas Paulo Fendrich e Elizabeth Stelter, no bairro Progresso. Indicação 1865/16, Cláudio Mar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaibramento da rua João Drexler, Luiz Carlos Vaz, Tubarão, Criciúma, Uruçanga, Tijucas, Caçador, Araquari, Massaranduba, Curitibanos, Guaramirim, todas no bairro Progresso. Indicação 1866/16, César Augusto Acosta Godoy, para que efetue manutenção no semáforo, que está com as luzes queimadas na rua Augusto Klimek, no centro. Indicação 1867/16, César Augusto Acosta Godoy, para que conclua com urgência as obras iniciadas na rua Evaldo Katzer, no centro. Emenda modificativa 01/16, Fernando Malon, para a proposta da emenda da Lei Orgânica de número 05/16. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 504, 505, todos do Executivo Municipal. Encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final a moção de número 399 e a emenda número 001, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 005. Coloco em discussão e votação o requerimento de informação número 331, de autoria do vereador José Hermínio Green, o qual eu concedo a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Esse requerimento é a fim mesmo de fiscalizar, para ver como é que está sendo feito o procedimento dessas notificações. Peço a aprovação desse requerimento aí, novos vereadores. Obrigado. Continua em discussão o requerimento? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 331/2016, de autoria do vereador José Hermínio Green. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 332/2016, de autoria do vereador Márcio Drevik, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, esse assunto já foi levantado várias vezes, bastante polêmica. Eu estou fazendo um pedido de informação para ter alguns esclarecimentos referente à execução da obra da Augusto Vanderval. Até nós fizemos algumas fotos, provavelmente eu apresento na outra sessão, não foi possível, onde está desplacando a camada asfáltica que foi feita recente. E eu conversei com alguns funcionários da empresa que executou aquilo lá,
Tem funcionários que trabalham há mais de 20 anos nesse serviço e nunca na vida dele ele viu ter colocado aquela película no meio que parece tipo um carpê, um negócio estranho que ninguém soube explicar o porquê, que eu acredito que é o que está causando o problema que está desplacando o asfalto novo da camada velha, que na verdade ali teria que ter sido colocado o piche e colocar o CBUQ por cima, compactando a nova camada. Essa película que foi colocada no meio, eu acredito que vai desplacar praticamente tudo que tem ali, porque ela tirou a liga de um asfalto com o outro. É possível ver aqui no centro, na época que o prefeito Fernando Malon foi prefeito, foi recapado algumas vezes aquela mudança do trânsito, e foi posto só um asfalto em cima do outro, e nunca deu problema. O problema lá é que foi colocado aquela película, um tapetezinho, não sei o que quer dizer aquilo. Os funcionários da empresa nunca viram, então a gente quer saber dos engenheiros que elaboraram esse projeto, e os engenheiros que são responsáveis, que, na verdade, determinaram que a empresa realmente colocasse aquilo no meio, e para entender o porquê daquilo, o que isso era para ser feito e qual era a função. Então, por isso, eu gostaria da aprovação desse requerimento. Obrigado, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já havia me manifestado no mês de setembro sobre a situação. Não tenho mais aqui os documentos, mas eu vou tentar me recordar o que acontece. Em alguns trechos que tinha borrachudos, foi afundado bastante, até 80 centímetros, para fazer a base subbase de novo. E aí foi colocado o asfalto e tal. Em alguns trechos que estava com problemas, foi tirado, colocado uma camada de asfalto, arrumado, asfalto, e essa manta geotérmica, chama-se isso. É um carpezinho, é manta geotérmica. E daí colocada a segunda camada de asfalto. Nos outros trechos que não teve problema, seria descascado, tirado, colocado essa manta geotérmica e daí botado o asfalto. Essa manta geotérmica, de fato, a empresa nunca mexeu com isso, isso ficou demonstrado que eles não têm experiência nessa área. Isso foi, em razão dos primeiros estudos que foram feitos, foi o pessoal da engenharia do Badesc, que é o financiador, que sugeriu essa manta geotérmica. Inclusive, menciona lá que a engenheira da Munesc até mencionou dizendo o seguinte: a falta de experiência da empresa não é justificativa para não colocar. Isso é uma técnica nova. Não sou eu, o senhor não é engenheiro, não sou eu, né? Que foi colocado que ela colocando a primeira camada quente, colocando a manta, adere. Colocando a segunda manta quente, adere. Eu até conversei com o vereador Ricardo Marinós esses dias, porque o vereador Godoy trouxe alguns pontos sobre isso, e eu perguntei para ele, ele falou, e também não é da área, mas entende alguma coisinha. Ele está achando que a empresa, está achando, e nós estamos apenas nas suposições aqui, que a empresa colocou essa última camada frio, ou não na temperatura que devia ser, e por isso não aderiu. Então, é nesse sentido. Eu trouxe todos os documentos da época, que eu não tenho mais agora, mas a Secretaria de Planejamento tem todos os documentos, mostrando que isso é uma técnica de engenharia que foi sugerida pelo Badesc, aprovado e assinado pela engenharia da Munesc, que fez o projeto, e também pela engenheira da Prefeitura. É uma técnica nova que ela serve para dar a liga, e justamente não deu, né? Mas isso é uma coisa que foi sugerido pelo Badesc. Mas essas informações vão vir corretamente para Vossa Excelência, né? Se for ver o vídeo, o vereador Godoy falou no dia 8, né? Setembro. Lembra? Foi 8. Eu, na sessão seguinte, me manifestei contando toda a situação. Naquele vídeo está mostrando. Mas, claro, eu não tenho mais documentos, esses documentos virão oficialmente para Vossa Excelência, nesse sentido. Continua a discussão com a palavra o vereador Ricardo Malinowski. Senhor presidente, senhores vereadores, ali que nem eu acompanhei, eu acho que assim eles passaram um piche, eles colocaram aquela manta, e eles, na verdade, eu achei assim interessante que eles não passaram mais uma camada de piche, então aquela manta ficou seca e o asfalto em cima. Ela grudou embaixo e não grudou em cima. Então é isso aí que está acontecendo, porque ela faltou piche na segunda camada, né? Na verdade, isso é uma coisa que eu acho que assim, não, tudo bem, uma vez depois do que eles vão informar. Continua a discussão com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, da última
perdão, da última manifestação na Câmara a respeito desse assunto, em que eu ocupei a tribuna, tinha aquele buraco que se alastra no sentido centro-Vila Centenário, já tem mais outros 2 no mesmo caminho daquele outro. Ou seja, o futuro da Wunderwall é bem tenebroso, porque vai ficar horroroso. Claro, o vereador Fernando Malon, o vereador Ricardo Malinowski, o próprio vereador Márcio, a gente está fazendo ilações a respeito do que é, porque a gente não tem essa obrigação, convenhamos. Nós estamos tentando elucidar alguma coisa e é difícil para a gente tentar fazer isso. Mas o fato é um só. Aquela obra está fadada a um fracasso muito grande, ela foi cara, ela foi dispendiosa e os buracos estão se multiplicando. Da última sessão até aqui, são 3, 4 dias, já são mais 2 buracos, eu não vou nem me ocupar da tribuna para falar disso. Aí, assim, supondo que o vereador Ricardo esteja certo, supondo que esteja, vai ter remendo. E mesmo que ele esteja errado, vai ter remendo, né, vereador? Tendo ou não, vai ter remendo. E é um asfalto que não merecia isso e a coisa ali está feia. É por isso que eu bradei tanto a respeito desse assunto. E por isso também, já que são ilações, que eu critiquei na última sessão a manifestação do secretário de Planejamento, porque eu trouxe o fato aqui na Câmara na quinta-feira e na sexta ele disse que o que eu falei não tinha nada a ver. Pode até ser que não tinha, mas é impossível que ele saiba qual é a verdadeira razão, porque, em tese, ele teve das 8 horas da noite de quinta-feira até meio-dia do outro dia para descobrir o problema. Como é que ele faz isso, vereador? Tem que fazer estudo, tem que fazer um monte de coisa, né? Tudo que não foi feito tem que fazer, ou melhor ainda, o que não foi feito durante a obra inteira ele fez em meio-dia, que foi descobrir onde é que estavam os problemas, por que não fez isso antes, né? Então, só dizer que o futuro ali ele é preocupante, porque a coisa vai degringolar. Obrigado. Continua a discussão. Eu também vou fazer uma colocação em relação a... Até eu estou curioso agora para saber essa resposta, porque essa questão da manta aí, a gente já ouviu falar, mas de que viriam fazer o teste aqui em São Bento também, para mim é surpresa, porque se a engenheira da Munesc diz que tem que aplicar porque já foi testado, mas acho que testaram aqui. Porque o asfalto tem 2 asfaltos para serem feitos. Ou ele é quente ou ele é frio. Tem dois asfaltos. A aplicação do asfalto frio ou a aplicação do asfalto quente. E quente, se não houver o acompanhamento, é uma fiscalização rígida em cima, o vereador Nivaldo Bogo sabe disso, o vereador Márcio Davis sabe, a gente sabe também, o vereador Fernando Malon sabe. Se não houver acompanhamento para fazer a medição, para colocar lá, para medir a temperatura, aí o vereador Ricardo Malinowski coloca e fica surpreso porque ele viu que, né, foi colocado assim. Inclusive, vereador Márcio, se a manta foi colocada da maneira que Vossa Excelência está dizendo, ela pode se deslocar totalmente. Se ela não tiver aderência, ela se desloca. A primeira camada segura e a segunda não segura. Ela ela fixa a primeira e a segunda não fixa. Se não fixar, ela vai sair do lugar. Sai, inclusive, em tapete, sai um tapete. Eu quero ver aí quem foi que colocou, até estou curioso para ver isso aí também, porque a gente vai aprender com isso aí. Eu, até agora não tinha visto ainda essa colocação. E se colocar com a manta, a gente sabe que existe essa aplicação, mas tem que ser quente. Se não colocar, a temperatura é exata, ela não há uma aderência. E aí, o vereador Ricardo Malinowski viu lá na frente da sua empresa, lá, só viu lá como é que aconteceu. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis. Quer falar, vereador Márcio? Por favor, lhe concedo a palavra. Não, só para concluir o que o vereador me falou, referendo-se a engenheiro do BADES que sugeriu isso, e eu estou pasmo com isso. Porque realmente, pelo conhecimento que eu tenho, também não sou engenheiro, mas tenho muita experiência nessa área. Eu vejo que a lógica seria ter colocado o piche como é feito normalmente em qualquer outro lugar e colocado o CBUQ em cima com a acabadora e compactado. Porque aquilo é óbvio que isso ali vai acabar não tendo uma ligação. Mas então, como o vereador Ed coloca, eu também estou entendendo que estão fazendo experiência em São Bento. Porque isso nunca ninguém viu falar em lugar nenhum. Empreiteiro nenhum, eu perguntei para umas três pessoas que trabalham em empreiteiro diferente, nunca ninguém viu fazer esse tipo de trabalho. De no meio de um asfalto antigo, colocar um tapetezinho no meio para grudar em alguma coisa e põe outra capa em cima. E agora o que está acontecendo? Ele está empurrando. Uma das impressões que está dando
é que está mais fino, mas não é que está fino. É que, vamos imaginar que nós estamos fazendo uma massa de macarrão em casa. Quem já fez sabe, pega o rolo, começa ele com 2 centímetros e vai esmagando para ver o que vai acontecer. Vai ficar com 3 milímetros no final. E é o que está acontecendo ali, ele está empurrando. Então, o lugar onde que estourou, quem for olhar lá vai achar, mas foi posto muito fino. A espessura não tem nada a ver. O que aconteceu é que empurrou para frente. Mas o fato é que isso ali não deu aderência. E mesmo com calor ou sem calor, eu estou muito curioso para ver. O senhor quer uma parte? Por favor. Eu expliquei naquela ocasião que o Badesc não autoriza pavimentação em cima de lajota. Eu expliquei naquela ocasião. Ele não aceita pavimentação de lajota. A não ser que seja feita com uma outra técnica, que é a tal da manta geotérmica. Seu Badesc colocou. A empresa, se tem a técnica ou não tem a técnica, isso não é o caso. Eles têm profissionais para fazer. Inclusive, foi pedido ao Badesc, a prefeitura pediu, para que mandassem as orientações técnicas de como fazer, então, essa aplicação. A prefeitura queria saber como é que fazia. E aí eles mandavam, explicavam, tintim por tintim, com normas técnicas, como é que se faz e tudo tal. É nessas situações. Não é uma novidade que está se testando aqui em São Bento e tal. Isso já existe em outros lugares. Pode não existir nas empreiteiras que o senhor conhece, mas já existe. Blumenau parece que foi feito. Já existe, e é uma técnica recomendada pelo Badesc. Não se faz mais asfalto puro e sino em cima de lajota. Isso o Badesc, pelo menos o Badesc não financia obras desse sentido. Foi por isso que o Badesc fez essa sugestão. E não é uma inovação que vamos testar em São Bento para ver se funciona. Não foi nesse tipo. Pois bem, essa colocação que o senhor fez também é importante, porque eu já tinha ouvido falar em cima de lajota, que é um pavimento especificamente diferenciado do asfalto que já existe. Então, porque até a Eurocap da Wunderwall foi feito na época do prefeito Silvio Dreve com recurso do Badesc, tempo do Silvio. Sim, e era a Bocrete que tinha lá, mas é um sistema como se fosse lajota. E o Badesc autorizou. Pode ser que mudou as regras, tudo bem. Mas então, se fosse para colocar essa manta em cima de lajota, eu até acho que seria uma coisa que eu até iria compreender. Mas em cima de outra capa asfáltica eu não consigo entender. Então, porque realmente, se fosse lajota, ali ia penetrar dentro das fugas e talvez seria uma forma de fazer uma equalização na pavimentação. Mas um asfalto sobre isso que é bastante estranho. Mas tudo bem, vamos esperar vir as respostas para depois nós ver o que fazer. Com a palavra, vereador Peter Eugênio Gleiber. Senhor presidente, senhores vereadores, escutando as manifestações dos demais vereadores, e sou mais um que não entendo, aliás, talvez o que menos entenda de asfalto nessa situação toda aqui, mas acho importante que as respostas venham ao requerimento de informação, vamos aprová-lo, todos estão favoráveis a isso. O mais importante disso tudo existe um problema. Esse problema está colocado lá no Augusto Wunderwall. Se é por causa da manta, se não é por causa da manta, alguém tem que ser responsabilizado por isso e alguém vai ter que ressarcir o erário ou então refazer a obra de forma adequada. É só essa a questão. Não tem outra questão além dessa. Creio que o requerimento de informações venha justamente para dirimir maiores dúvidas e para futuramente se pedir que alguém tome alguma providência no sentido de que a obra seja feita de forma adequada, na minha opinião. Continue a discussão, então. Só para completar, eu quero colocar assim, o vereador Fernando Malon e o vereador Márcio. Aquilo lá, quando foi feito, eu era o secretário de obras do Estado de Rodagem, quando foi feita a pavimentação da Wunderwall. Com Unistein, né? É feito prepara-se a cancha, né? Se coloca areia e só vai colocando a pedra, uma encaixada na outra. É Unistein o nome dessa pedra. Até foi colocado o asfalto em cima e ele durou bastante tempo. Né? Agora, vamos aguardar aí para ver o que eles respondem, as pessoas técnicas em cima disso aí, porque se despertou uma curiosidade agora em todo mundo aí. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos seus vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 332/2016, de autoria do vereador Márcio Dreve. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 496/2016,
que altera anexos da Lei número 3.715, de 29 de setembro de 2016, e que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. Está em segunda discussão e votação. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kloiber. Senhor presidente, só em respeito às pessoas que estão hoje nos assistindo e não presenciaram a primeira discussão desse projeto, eu já vou me manifestar com relação ao projeto 502, aliás, o projeto 496 e também o 497, porque eles estão relacionados. O projeto da LDO, que é esse que nós estamos votando agora, são alterações que são feitas em alguns anexos da LDO. A Prefeitura entendeu por correto alterar algumas situações, e antes que fosse votada a LUA, a Lei Orçamentária Anual, seria necessário que nós implementássemos essas alterações na LDO para que a LUA já estivesse adequada. Então, hoje estamos encaminhando a votação da LDO com as alterações sugeridas ou solicitadas pelo Executivo Municipal, e também, logo na sequência, vamos votar a Lei Orçamentária Anual, que também já vem embutida nela as alterações que nós estamos aprovando na LDO. O meu voto já coloco como favorável para a aprovação tanto da LDO, das alterações da LDO, quanto da Lei Orçamentária Anual que será discutida na sequência. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 496/2016, que altera anexos da lei número 3.715, de 29 de setembro de 2016, e que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 497/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Bento do Sul para o exercício de 2017. Está em segunda discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 497/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Bento do Sul para o exercício de 2017. Em primeira discussão, projeto de lei número 502/2016, de autoria do Executivo Municipal, que altera o plano de equacionamento do déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social do município de São Bento do Sul e PRESB. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Claudio Mar Votroba, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 502/2016. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente nós fomos instados a discutir um plano de equacionamento do déficit atuarial do regime próprio dos servidores públicos municipais, da Previdência. Acho que é a terceira vez que a gente faz isso. São estudos atuariais que são feitos e que demonstram a necessidade de maiores aportes de recursos na parte patronal para fazer frente às despesas que virão por conta de aposentadorias, pensões, essas coisas todas. Temos que aprovar. Para que o plano seja, o plano de previdência, a previdência dos servidores seja saudável. Para que consiga-se, com base nos estudos atuariais, ou seja, eles estão prevendo quantas pessoas vão se aposentar no que vem, no outro, e assim vai. São estudos atuariais que não é uma matemática fechada, ela tem variações, porque tem gente que morre antes, e aí a pensão já vem naquele momento e tal. Temos que aprovar. Agora,
nós estamos vendo hoje, a nível nacional, as discussões sobre a previdência social, né? Até estava fazendo um comentário com o vereador Márcio, de que antes eu ia me aposentar com 54 anos. Com o novo plano 85-95, eu iria me aposentar com 57. E se for aprovado o novo plano, que está em discussão, eu vou me aposentar com 70 anos. E aqui, a situação é a seguinte, não se mexe em nada na legislação dos benefícios previdenciários dos servidores, mas o fato é que as prefeituras estão se onerando cada vez mais para bancar isso aqui. Isso aqui vai ser, neste mandato, complica. Nos próximos, vai chegar um momento em que vai haver uma necessidade, e não vamos ser nós e nem os próximos vereadores que vamos ver a situação. Mas lá na frente, não só São Bento, como todos os municípios, vão ver uma situação em que o dinheiro de folha de pagamento e de contribuição patronal vai ser uma enormidade e vai inviabilizar tudo. E aí vem aquela história. Talvez, no futuro, vai ter que se rever as questões previdenciárias dos servidores, porque agora estamos discutindo as questões previdenciárias dos trabalhadores da iniciativa privada. Mas, se não mudar, eu tenho pena dos prefeitos daqui a 10, 15, 20 anos. Eles vão estar numa situação muito complicada. Muita água passa por baixo da ponte até lá, é óbvio que passa. Mas essa água que está passando parece aquela água barrenta lá daquela represa que estourou. O negócio está ficando cada vez mais feio. Temos que aprovar para manter a saúde do nosso Instituto de Previdência dos servidores, até também por questão de manter a concessão do CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária, mas fica aqui e um dia vão lembrar disso que eu falei. Se não fizer alguma mudança, as prefeituras vão gastar muito com folha de pagamento, contribuições previdenciárias. Se hoje dizem que falta pouco dinheiro, vejam daqui a alguns anos se vai sobrar algum dinheiro. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Cláudio. Senhor presidente, senhores vereadores, além de tudo isso que o vereador Fernando Malon colocou, esse déficit atuarial, ele tem origem no início, quando foi instalado o plano, né, porque já havia aposentados, e aí foram sendo transferidos para o IPRESBES, eles eram pagos pela prefeitura, foram sendo transferidos para o IPRESBES, e aí esse déficit foi criado lá atrás. E existe, então, a previsão de equacionamento desse déficit até 2044. Eu concordo com o senhor, vereador Fernando Malon, quando disse que daqui a pouco, porque chega um ponto em que a prefeitura vai estar fazendo um aporte de 36%. Se eu não me engano, em 2036, até 2044, vai ser 36% patronal. 37, enfim, um pouco pior. E isso realmente encarece o processo, mas, por outro lado, creio que nós estamos tratando esse tema de uma forma muito responsável, para não chegar na condição que tantos outros institutos de previdência pelo Brasil afora chegam. O nosso Instituto de Previdência aqui em São Bento do Sul, dos servidores públicos, ele é bastante enxuto e bastante bem administrado. Tem esse déficit que está sendo equacionado. Creio que um dia, vereador Fernando Malon, não muito longe, não muito distante, vamos ter que pensar em alteração de alíquotas também para o próprio servidor, porque, caso contrário, também não consegue sustentar. Enfim, são estudos que precisam ser feitos. Eu não tenho profundidade suficiente para discorrer sobre isso. Mas, realmente, há que se pensar em alterações nesse processo. Mas, especificamente sobre o projeto, analisando o projeto no artigo 2º, ele tem um erro de grafia. Quando está grafado o numeral no artigo 2º, quando se refere ao artigo 104A, o inciso 1º, ele fala ali, ele grafa em numeral 6,09% e por extenso 6,08%. Então, nós temos duas possibilidades aqui. Ou se faz uma correção na Comissão de Legislação e Justiça e depois tem que ter uma nova votação
pela comissão, pelo plenário, para aprovar a nova redação, ou então o IPRESBIS encaminha entre as duas, e agora vamos ter uma semana para acontecer isso, entre as duas discussões, um substitutivo, e a gente anexa o substitutivo ao projeto. Eu acho que fica mais fácil, a gente aprova o projeto já com a correção. Em 2 pontos do projeto tem esse erro de grafia. Na mensagem, existe o erro de grafia, e no artigo 2º. Então, eu sugiro, presidente, que nós comuniquemos ao IPRESBIS esse fato e solicitemos que a Câmara solicite ao IPRESBIS que faça essa correção, encaminhe um documento solicitando alteração do projeto de lei, e a gente, na segunda discussão, já vota com a redação correta, e não precisamos encaminhar para a Comissão de Legislação e Justiça em redação final, fazer uma nova redação e depois encaminhar para uma nova votação no plenário. É muito mais célere o processo. É a minha sugestão para a situação, presidente. E, de repente, até o líder de governo faz isso... Não, melhor a Câmara mesmo comunicar e solicitar que o IPRESBIS faça essa, pode ser até por telefone, ou por e-mail, mas que seja feito e que eles possam mandar esses documentos até a próxima sessão. Obrigado, presidente. Obrigado. Continua a discussão? Nós vamos solicitar para que eles façam a troca e a correção. O que chama atenção é que 2 erros iguais, né, e separados, né, na mensagem e depois na lei. 2 vezes repete, né, o 6,08%, quando é 6,09%. Se fosse numa vez, houve o erro, mas não sei se estava gravado o programa, qualquer coisa. Mas a gente vai fazer a solicitação, né, aí, para a próxima sessão, então, para podermos votar, discutir, votar e aprovar esse projeto, que também tem prazo aí, né? Mas está dentro do prazo normal, então. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 502/2016 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 160/2016, de autoria do vereador Tício Vladimir Immigan, que denomina de Ivone Urbanski, Estrada do Município. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Claudimar Votrova, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente recomenda ao plenário sua tramitação normal. Está em primeira discussão o projeto. Com a palavra, vereador Peter Alexandre Glamber. Senhor presidente, senhores vereadores, a Ivone Urbanski é mãe, foi mãe, é mãe da Vitória Rafaela, que é vereadora mirim. E ela solicitou essa nominação de rua em homenagem a ela, e o vereador Tirso, como padrinho dela, apresentou agora ao plenário para que a gente aprovasse aqui essa nominação. Conheci a Ivone, foi casada com nosso amigo Gilson Machado, uma pessoa extremamente centrada, uma pessoa que teve as suas atividades, a sua vida dedicada a muitas atividades no município de São Bento do Sul. Então, eu até por conhecê-la pessoalmente e ter visto a forma como ela se dedicou à criação dos seus filhos, especialmente a Vitória, que inclusive nasceu no mesmo dia que eu, obviamente em anos diferentes, né? Ela é vereadora mirim, mas ela foi uma mãe muito dedicada, uma pessoa que esteve sempre muito presente na vida da Vitória, fez com que ela, então, quisesse prestar essa homenagem à sua mãe, e eu quero me colocar completamente favorável a o histórico que se coloca, né, acerca da Ivone, é bastante completo, talvez um dos mais completos que eu já vi
aqui na nossa casa, tem uma série de... Ela foi membro do Clube de Radioamadores de São Bento do Sul, do CRASBES, e prestando serviços à comunidade também. Então, eu quero, desde já, me posicionar favorável e solicitar aos senhores vereadores que seja aprovado esse requerimento para que nós possamos homenagear a Ivone com um nome de rua em nosso município também. Tão importante que foi o papel dela como mãe, que a sua filha hoje é vereadora mirim, está aí desempenhando um papel na sociedade por conta dos ensinamentos que também ela tenha passado para ela, presidente. Então, me coloco favorável e solicito aos vereadores que nos acompanhem nessa votação. Continua a discussão? Também vou fazer uma colocação em relação a essa denominação lá. Só para quem não conhece, está sendo denominada lá a rua, a rua de acesso ao, antigamente se conhecia, vereador Fernando Malon, Morro do Calito, lá, Morro da Igreja, em Rio Natal. Então sai da rua 15 ali, perto do recanto das aves ali, a subida ali, um troncamento ali. O que temos que colocar lá, vereador Pete, é não esquecer que nós aprovamos uma lei, né, de que, como era conhecido aquilo lá, o Morro do Calito, sempre foi, tem que colocar embaixo lá na placa o nome da Ivone e colocar embaixo o nome antigo, inclusive em todas as ruas que são já nominadas ou conhecidas, né, que tem um nome, não é oficial, mas são conhecidas, né. Por exemplo, nós temos aí Rua Carlos Schneider aqui no Lençol, que é a antiga Estrada dos Ratos. Hoje ainda os antigos falam que é a Estrada dos Ratos, aquela ligação até a Estrada Paraná. Então tem que colocar o nome antigo embaixo, é uma lei que a gente apresentou aqui, os senhores aprovaram, e nós aprovamos essa lei aqui, mas é muito importante denominar lá, inclusive a gente também conheceu lá, tanto a família da Ivone como da mãe dela, que era uma Engel lá, né, a mãe dela lá. E é importante registrar para ficar gravado na memória e na história de São Bento do Sul. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 160/2016 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Palavra livre. Inscrito na palavra livre, 3 vereadores. Solicito ao secretário Claudiomar Botrova para que faça sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. Vereador Fernando Malon. Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 10 minutos. Vai se abster? Tá. 3. Para rapidamente fazer algumas colocações, eu transfiro o trabalho da mesa diretora ao primeiro secretário dessa casa, vereador Claudiomar Botrova. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, lhe concedo a palavra por até 10 minutos.